Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje, dia 21 de janeiro, sexta-feira, amados irmãos e irmãs, da segunda semana do tempo comum, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santa Inês, virgem e mártir. Peçamos que o exemplo desta mártir, que se encontra no cânon romano, a primeira oração eucarística, possamos também doar a nossa vida por amor a Jesus Cristo e aos nossos irmãos e irmãs. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, fazer algum comentário, mas sobretudo, compartilhar esta homilia de hoje com alguém que você julga estar precisando acolher a palavra de Deus. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos ainda dentro desse contexto da segunda semana e hoje celebrando a memória de Santa Inês, refletindo na primeira leitura o livro de Samuel. Mas, antes, eu te convido a ouvir um pequeno relato sobre Santa Inês. Inês, cujo nome é citado no cânon romano, a primeira oração eucarística, viveu na Itália no século III. Em defesa da fé e da sua virgindade, foi martirizada no começo de sua adolescência. Sua corajosa atitude seja incentivo para jovens e adultos permanecerem firmes no seguimento de Jesus. Então, que possamos viver este caminho de seguimento, de amor e doação a nosso Senhor Jesus Cristo de nossa própria vida. Gastar a nossa vida por amor a Jesus. Então, a primeira leitura ainda continua sendo-nos oferecido o primeiro livro de Samuel e fala de um modo específico no dia de hoje sobre dois personagens, Saul, o rei em exercício, e Davi, que será o futuro rei de Israel. Há uma cena curiosa, Davi, que teve a oportunidade de matar então Saul, mas corta apenas um manto de Saul que estava em uma caverna e eleva algo importante, as palavras. O coração de Davi se encheu de remorso por ter feito aquilo e disse aos homens que estavam com ele: que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Então, o rei era ungido, era Messias, poderíamos assim dizer, o ungido do Senhor. Todos nós, pelo santo batismo, também somos ungidos, somos reis, profetas e sacerdotes, segundo Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, ele é curtinho, mas nos traz algo importante. Jesus nos relata ou nos dá a conhecer, a partir do evangelista São Marcos,
este convite mais profundo e pessoal dos 12 apóstolos. Jesus quer formar uma família, poderíamos assim dizer, uma família, uma nova família das 12 tribos de Israel. Então, estes 12 representam, ou melhor, é o novo Israel, a partir então desta aliança em Jesus Cristo. E Jesus então convida, chama esses 12 para que primeiro fiquem com ele, segundo, depois os envia a pregar, terceiro, confere a eles a autoridade para expulsar demônios. Portanto, aquele que está com o Senhor, aquele que procura estar em sua presença, ele é enviado com poder e autoridade em nome de Jesus Cristo para expulsar demônios. Padre, mas vou ser exorcista? Não, não especificamente, mas o demônio da falta de amor, do ódio, da falta de perdão e de tantas realidades. Todos nós temos autoridade para expulsar esses demônios de nossa vida, de nosso convívio. Então, Jesus começa a chamar os 12 pelo nome. Isso é importante. O Senhor nos elege, o Senhor nos convida e nos chama pelo nome para estarmos em sua presença. E Jesus vai convidando, vai chamando um por um. Pedro, ou Simão, que depois se torna Quefas, Pedro, a pedra, Tiago, João, enfim, aqui então temos a lista dos 12. Até mesmo Judas Iscariotes, que posteriormente iria trair o Senhor. Jesus confia em todos. Jesus ama a todos. Porém, ele não obriga ninguém a fazer o bem. Judas achava que naquele contexto era correto trair o Senhor e o faz. Nós somos convidados a amar Jesus. Ele não nos obriga, ele nos chama, ele nos convida, ele propõe. Que o Senhor nos dê a graça de amá-lo, amar de todo o coração, como fez Santo Inês, que foi capaz de dar a vida por Jesus. Porque, como diz o apóstolo, viver para mim é Cristo, morrer se torna lucro, pois contemplarás assim a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.